Boa noite, eu sou Antônio Caetano e este é o Café nas Nuvens. É, Hoje eu queria falar sobre um assunto que tem não exatamente me incomodado, mas tem me chamado muita atenção as pessoas dizerem que a qualidade da internet hoje em dia caiu muito. Essa expressão hoje em dia sempre me incomoda, né? Sempre me incomodou, porque denota uma nostalgia que quase sempre é falsa. As coisas nunca foram exatamente melhores. Isso é uma bobagem, sabe? É papo de mecânico de geladeira que, não, mas essa sua geladeira, não se fazem mais geladeiras como essa. É para você consertar a geladeira, né? Sabe? E a máquina de lavar, etc, etc. Eu não tenho muito essa fantasia, não. Não que o passado não tenha aspectos positivos, sempre tem, como o presente também tem, né? Então, essa coisa da internet, eu, eu teço o seguinte argumento, né? Eu digo, olha, vamos partir do princípio que me parece uma evidência que sempre, desde sempre, o público leitor sempre foi minoria. A maioria das pessoas não gosta de ler, porque a leitura exige condições que não são exatamente muito populares no sentido de que do gosto da maioria, né? Solidão, quer dizer, isolamento, silêncio, concentração, né? Exige tempo, dedicação. A leitura é quase um trabalho, né? Sobretudo se for estudo, né? Você pode ter uma leitura de lazer, mas ela também tem essas exigências. Então, a maioria das pessoas não tem o prazer da leitura. Então, o leitor sempre foi uma minoria. E aí agora eu passo para a internet. A internet, quando aparece, e eu estou na internet desde 1994, quando ela, de certo modo, nem exatamente existia, o que existia eram BBS e tudo mais, comunicação direta, já tinha alguma coisa WWW, mas não tinha nada a ver com o que a gente, nem parecido com o que ela se tornou depois. Mas quando a internet aparece, né, mais com www, os sites, etc, etc, isso já em 1996, 97, 98, a coisa já tem uma expressão, né, os jornais começam a aparecer na sua versão digital, etc. A internet era essencialmente escrita, ela era essencialmente literária, vamos dizer assim, né? Ela era toda escrita, né? Não só o código era escrito em HTML, como é até hoje, mas ela era essencialmente um veículo literário. Quer dizer, então havia as pessoas que escreviam e havia as pessoas que liam. Agora, o público que não era um público leitor não se interessava muito, não tinha muito o que fazer na internet, né? Sabe? Tanto é assim que o primeiro mercado a ser afetado pela internet foi o mercado jornalístico, os jornais, as revistas e o próprio livro, por conta da competição crescente dos veículos digitais, né? Porque o máximo que você tinha era uma foto, você não tinha ainda condições técnicas de fazer streaming de vídeo, né? Você ainda não tinha, o áudio ainda não era uma coisa, você ainda não tinha velocidade suficiente para isso, né? E sobretudo para fazer ao vivo, etc, etc. Isso vai vir com o tempo. Acho que depois da internet puramente escrita, você começa a ter o boom do áudio, que aí vai afetar a indústria fonográfica, né? E vale dizer que tanto a indústria fonográfica quanto a indústria jornalística, as duas já se adaptaram. Alguns pereceram, outros ficaram mais fortes, né? Quer dizer assim. Mas o que acontece? Com a evolução técnica,
da internet, com o aumento da velocidade das conexões, e, enfim, entra em campo a imagem. Quer dizer, o streaming de imagens. Né? Eu lembro do YouTube, eu estava lendo ainda há pouco aqui, fazendo uma pesquisa rápida. O YouTube nasce quando? Em 2005. E é um sucesso tão estrondoso, ele chega num momento tão próprio, o timing foi tão grande, que ele foi imediatamente comprado, 1 ano e meio depois ele foi comprado pelo Google, e isso eu não esqueço nunca. Agora eu vi até a cifra exata, mas eu lembrava que fiquei muito impressionado, foi a primeira vez que um negócio na internet foi fechado por $1 bilhão, em 2005. Só que não foi 1 bilhão, foi mais de $1 bilhão, 1 bilhão e 650 milhões de dólares em ações do Google. Tá? Quer dizer, aí começa o boom do crescente do streaming, né? De imagem. Né? É quando a internet começa a competir com quem? Com a televisão. Começa a afetar a televisão, o cinema. Agora eu percebi que esse barulho que às vezes aparece, não sou eu batendo na mesa, sou eu esbarrando nos braços da cadeira. Vou ter que dar um jeito nisso, porque já algumas pessoas reclamaram. Mas, enfim, quando a internet começa a competir com, vamos dizer, o cinema e a televisão, o público não eleitor, que sempre foi a maioria, ingressa na internet, massivamente. Né? E aí a internet deixa de ser essencialmente ou puramente um veículo literário para se tornar principalmente um veículo, vou chamar de cinemático, imagético, enfim, de imagem em movimento. Né? E com isso, evidentemente, a maioria das pessoas já não é mais constituída de leitores. São pessoas que preferem ver e ouvir. Não é? Então, isso afetou a qualidade? Sim, na medida em que, quer dizer, a maioria busca aquilo que ela tinha antes na televisão. Né? Um entretenimento mais fácil, etc, etc. Mas os escritores continuam aí produzindo. Só que hoje em dia a coisa está mais dispersa. Né? E se tornou mais dispersa não foi por conta da evolução do meio. Acredito que foi por conta, e aí é outro ponto que eu tenho discutido muito, foi por conta do que as redes sociais se tornaram. Por conta da exploração dessa inteligência algorítmica que fica, na verdade, o tempo todo fuçando, espionando os nossos hábitos na internet. Né? E criando perfis nossos de consumidor para os Googles da vida, Amazon, Meta e tudo mais. Né? Sabe? É por isso, essencialmente por isso, que eu hoje estou saindo de todas essas redes e bloqueando tudo quanto é tipo de cookie, bot, que tenta saber de onde é que eu estou acessando, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto. Não estou muito preocupado com a minha privacidade, porque, enfim, eu sou um consumidor muito limitado, não exatamente, nem tanto por consciência, mas por grana mesmo. Quer dizer assim, o meu consumo é um consumo consciente, porque eu também não tenho dinheiro para ficar jogando fora. Né? Então, meu consumo é muito limitado, etc. Mas então minha preocupação não é tanto com a privacidade, eu não tenho nada exatamente a esconder, etc, etc. O meu problema é que eu sou contra essa maneira de se fazer publicidade. Porque hoje, quer dizer assim, o anunciante, que não tem culpa nenhuma, né, o anunciante, ele anuncia no Google. Ele procura o Google. É o Google que diz onde está
o consumidor dele, o possível interessado no produto dele. Porque o Google tem esses dados. E aí o Google anuncia, ele não anuncia na Folha de São Paulo, ele anuncia para mim quando eu acesso a Folha. Entende? Quer dizer assim, como é que isso afeta? Porque enfim, eu sou do tempo, né, em que o anúncio ele tinha, bem ou mal, uma característica, vamos chamar assim, de ideológica. Você anunciava na Folha de São Paulo, presumidamente porque você conhecia o perfil do leitor da Folha, gostava, queria estar associado à linha editorial da Folha, ou do Jornal do Brasil, ou do Globo, ou seja lá do que for. Havia essa relação do anunciante com o veículo. Essa relação, quando se impôs essa nova lógica dos anúncios, ela foi para o brejo. Então, hoje, o anunciante já não procura o veículo, ele procura quem detém a informação sobre o consumidor que ele, anunciante, quer atingir, né? Então, o anúncio não é mais feito para a Folha, o anúncio é feito para mim. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Talvez em algum momento a gente tenha sonhado que isso pudesse ser bom. Eu vou parar para pensar um pouco sobre isso. Porque a gente teve muitas ilusões, quem está na internet há muito tempo, sabe que a gente teve ilusões a respeito do que viria a ser a internet, etc, etc, etc. Né? E que muita coisa não se cumpriu. Eu acho que tem um aspecto que ela cumpriu sim, que é tornar a informação e a cultura mais acessível. Hoje em dia você tem na mão, rapidamente, se você vê um livro citado, você entra, se você buscar, você acha esse livro para comprar ou para baixar em PDF, você acha, se você procurar. Sabe? Aí você vai no Wikipedia, faz uma pesquisa, já tem uma noção do tema que se trata. Então a internet trouxe para nós um acesso à informação e à cultura que não existia. Igualou as pessoas de algum modo. Então muita coisa se cumpriu. Outros aspectos não. Sabe? E havia essa ilusão, essa individualização, essa personalização da relação, né, do público com seus veículos e até mesmo com seus anunciantes. Deu no que deu. E isso é que hoje me revolta. E eu acho que isso também contribuiu para a dispersão do público. Porque o que acontece? Como o algoritmo é burro, por isso que eu digo, não existe inteligência artificial enquanto que ela for orientada por algoritmo, porque o algoritmo é burro. O algoritmo, ele quer repetir, ele se baseia na experiência passada para repeti-la no futuro. Quer dizer, porque você ontem acessou esta página e anteontem também, hoje você tem que acessá-la novamente. Então a pessoa entra, quando ela é orientada, como essas redes são, pelo algoritmo, pelos nossos hábitos passados, você está sempre sendo jogado de volta no mesmo universo. Então, não há mais a exploração. Não há mais... Mesmo quando você vai fazer uma pesquisa no Google, o Google já te empurra segundo o seu perfil. Antigamente, você às vezes entrava e achava um site que você nunca tinha pensado e aí gostou. Isso não existe praticamente mais. Isso é muito ruim. Então a gente tem que voltar atrás. O único jeito de voltar atrás é anulando essa fórmula de anunciar. Quer dizer, não é ser contra o anúncio, ser contra a publicidade, não. É ser contra esta maneira de anunciar. Quer dizer, o anúncio tem de voltar, de algum modo, a estar vinculado ao veículo e não diretamente ao consumidor, que, por sua vez, virou uma propriedade dessas big techs. Hoje eu sou uma propriedade da Meta,
do Google, da Amazon. Quer dizer, eles têm os dados e eles vendem isso para que eu veja o anúncio que eles querem que eu veja. Isso não é bom, sabe? Isso definitivamente não é bom, né? Então, eu acho que esse aqui é o problema, não é o fato das pessoas hoje... Hoje, a maioria do público é um público de telespectadores, né? De fãs, como era no tempo da televisão, há 20, 30 anos atrás, ou do rádio, né? Porque tudo isso hoje está na internet. Então, a literatura continua na internet. As pessoas é que estão um pouco mais dispersas, porque o público leitor se perdeu nas redes sociais e agora eles precisam descobrir novas redes. Falaremos sobre isso outra hora, porque eu já estou com 16 minutos, é o primeiro vídeo meu que passa dos 10, 11 minutos, eu achando que hoje eu não teria nem assunto. Vejam vocês. Olha, obrigado, boa noite.